Bom, vamos lá. Estão me ouvindo agora? Pessoal, quem estiver ouvindo agora, me mandaram um sinalzinho aqui de que o áudio estava fora aqui. Agora que eu consegui ouvir aqui, gente. Peço desculpas aqui. Bom, vamos lá. Áudio ok agora, né? Então vamos lá de novo, gente. Boa noite a todos aqui. Sejam bem-vindos. Está para a segunda aula, que eu vou começar agora aqui. Essa aula, como prometido, eu vou começar a falar aqui, dando continuidade no assunto sobre instalações elétricas, tá? E nessa aula aqui eu vou falar sobre o dimensionamento de cabo e disjuntor. Uma escolha que tem que ser feita com muita exatidão, tem que ser feito, mas tem que ser muito bem feita essa escolha, tá? Porque não dá para seguir, como eu falei na aula anterior para quem assistiu a live, não dá para seguir padrões. Tem muito eletricista aí que pega uma tabelinha e anota lá, ar-condicionado, cabo 4mm, cozinha, cabo tal, e não existe isso. Existem variáveis que eu vou mostrar para vocês aqui, que inclusive é conforme a NBR 5410, tá? Isso daí realmente tem que ser seguido fielmente conforme a NBR 5410. Tem várias coisas que a gente tem que calcular, tá? Tem várias tabelas lá na NBR 5410 que elas sim tem que ser consultadas. Porém, tem uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, foi uma coisa que é exclusiva aqui do canal, que a gente desenvolveu aqui, que vai ajudar muito vocês, tá? Até alguns já conhecem, inclusive, o nosso site, lá as ferramentas que a gente disponibiliza, tá? Mas eu vou mostrar aqui bastante coisa que vai auxiliar isso daqui. Uma coisa que eu tenho percebido por muito tempo, tá? Que tanto lá no Instagram quanto no TikTok, são redes que a gente está crescendo agora lá, gente. Inclusive, se você não segue a gente lá, lá no Instagram, enquanto no TikTok, tá? Eletricidade Online, segue a gente lá que tem bastante conteúdo pra gente ir acompanhando no dia a dia com bastante dicas, tá? Eu tenho percebido lá, pelos comentários inclusive, né, que muito eletricista tá mais preocupado em passar o fio, passar a fiação, fazer um acabamentinho bonito, uma emenda bonita. Aí você abre o quadro juntor, tá bonito pra caramba, muito bem acabado, né? Está instagramável, né? Tira foto, fica bonito lá no perfil lá. Porém, quando você vai olhar mesmo lá no projeto, ele está errado, né? Ou seja, tem cálculos errados, tá? Tem situações ali que estão realmente erradas e que podem trazer risco para a instalação elétrica em geral. Tanto para a propriedade, que pode causar um princípio de incêndio, quanto para os usuários, né? As pessoas podem tomar um choque elétrico porque não tem a proteção devida. Um raio que dá lá vai... tem erros que as pessoas cometem aplicando o DPS de forma completamente errada na instalação. Então, infelizmente, eu vejo que tem muito eletricista que só quer realmente fazer instalação passando fio. Acho que é só isso. Aprendi a passar fio, aprendi a fazer emenda, aprendi a ligar a tomada, aprendi a fechar o quadro de disjuntor, virei o mestre. Não. Precisa realmente saber toda a teoria. E a NBR 5410 ela tem muito detalhe. Inclusive no curso lá eu explico, porque instalação elétrica para uma casa é uma coisa, instalação elétrica para uma creche é outra coisa, para um comércio é outra coisa, para a indústria é outra coisa. E lá na NBR está tudo descrito, tá? Tem as classificações, o que eu uso em cada situação, não é padrão. Eu fechei aqui assim, eu vou usar aqui assim. Não, aterramento muda de uma casa para uma edícula, para uma creche, para uma indústria, aonde tem para-raio, aonde não tem, muda completamente e você, como eletricista, precisa saber disso. Não existe padrão para isso, ok? Agora vamos lá, falando sobre a parte de dimensionamento de cabo e disjuntor. Primeiro de tudo, como eu já falei, que muita gente erra por exemplo, eu tenho um circuito lá que no meu cálculo deu 16 amperes, deu 20 amperes. Então o cabo de 2,5 aguenta, eu vou lá e vou colocar ele. Não é assim que funciona, tá? E aí muita gente faz ao contrário, né? Eu coloco um disjuntor de 20, coloco um cabo que aguenta 20 e tá tudo certo. Também tá tudo errado, é ao contrário que tem que ser feito esse processo, ok? E uma primeira coisa que me perguntaram, inclusive na live anterior, deixaram um comentário aqui, como é que eu estou fazendo lá o projeto, estou calculando o que vai ser colocado na casa, como é que eu vou calcular a potência, né? Ou seja, quanto que eu vou ter que deixar de instalação lá para equipamento suporte se eu nem sei o que vai ser ligado na casa? Essa é uma ótima pergunta, porque é o seguinte, quando a gente faz uma instalação elétrica, por isso que a NBR 5410, lá hoje, né, antes da atualização agora, depois vai mudar a ordem dos itens lá, mas ela fala sobre a demanda, né? Ou seja, o quanto que eu tenho que deixar mínimo previsto
que pode ser instalado de carga, mínimo, porque ela prevê o mínimo, ou seja, uma casa básica, que tem lá na sala a televisão, que tem na cozinha lá geladeira e micro-ondas, que tem no banheiro um chuveiro e pronto, e no quarto lá tem um computador, só isso, tá? Se eu comecei a colocar mais eletrodomésticos, né, como as casas agora mais modernas, tem na cozinha tem trocentos eletrodomésticos lá, o banheiro agora com chuveiro com 8.000 watts de potência, né? Então tá aumentando, tá ampliando essas coisas agora, eu vou ter que realmente aumentar o dimensionamento. E isso é que muita gente passa, por exemplo, quando compra aquelas casas de construtora, apartamentos de construtora, né? Acho que muita gente aqui já passou por isso, de ser chamado lá pelo cliente, ele fala assim, ó, meu apartamento não segura o disjuntor ligado. Por quê? Porque a construtora, ela calculou para ligar um chuveiro lá de 5.500 e o cara quis instalar um chuveiro de 7.400 watts. Não vai manter ligado, vai desligar o geral e tudo mais lá, porque a construtora colocou lá conforme o mínimo que a NBR 5010 prevê, até para ela não gastar muito, ela colocou lá e pronto. E aí quando a pessoa começa a colocar mais equipamentos na casa, tem que mexer na fiação, vai ter que mudar a instalação, vai ter que aumentar, ampliar essa capacidade, não dá para só trocar o disjuntor, tá? Tem um disjuntor lá de 63, tá caindo, eu vou lá e coloco um de 80? Não, porque o fio ele que está colocado lá, isso vocês precisam aprender essa regra, tá? Sempre. Eu tenho lá um fio, o fio é ele que tem que suportar a corrente do circuito, ok? O disjuntor, a função dele é só proteger esse fio. Disjuntor protege o fio e o fio é quem suporta a corrente, ou seja, se eu tenho lá no circuito uma corrente de 50 amperes, eu tenho que encontrar um cabo que vai suportar essa corrente de 50 amperes e o disjuntor vai proteger esse fio, conseguindo manter essa corrente, ou seja, esse circuito em funcionamento de 50 amperes. Ou seja, se eu tiver aqui 50 amperes aqui no meu circuito, o meu disjuntor tem que garantir que ele não desligue, tá? Porque tem que funcionar o circuito. Porém, se caso o cabo ultrapassar o quanto ele suporta, o disjuntor desliga. Então essa é sempre a ordem. Primeiro eu sempre dimensiono o cabo e depois eu dimensiono o disjuntor. Eu tenho lá um disjuntor de 63 amperes, começou a desligar, o cara vai lá e troca para um de 100. Pronto, maravilha, parou de desligar. Tá, só que aí meu cabo não suporta mais do que, por exemplo, 63 amperes. O que vai acontecer? Meu cabo começa a danificar a capa, corre o risco de ter um curto-circuito, município de incêndio, muito mais, porque o disjuntor não vai desligar mais, perdeu a proteção. Então eu não posso simplesmente sair trocando o disjuntor. Tem que calcular, ver se realmente o cabo, né, vai continuar suportando isso daqui, ok? Essa é a primeira regra que a gente tem que entender nessa situação. Mas aí, de novo, voltando para a pergunta que me fizeram. Eu não sei a potência, eu não sei o que vai ser instalado. O que eu faço? Eu dimensiono uma previsão, igual as construtoras fazem. Vou prever lá o mínimo. Por isso que para uma boa instalação elétrica, é importante que você converse com o seu cliente. O proprietário da casa, que vai morar na casa, se ele vai alugar, se vai ser um escritório, você conversar com ele, falar o seguinte, vamos lá, no projeto aqui, ó, o que você está prevendo que você vai ter na sua casa? Ah, eu sou uma pessoa muito econômica, eu vou instalar o mínimo possível, meu chuveiro é isso, então ok, então eu vou projetar para você. Vou colocar aqui um cabo menor para você poder dar um chuveiro menor, etc. E aí você vai subdimensionando a instalação para ele economizar. Mas se ele for mais claro, fala, não, minha cozinha eu vou colocar isso, pretendo colocar uma torneira elétrica aqui, isso, você vai dimensionando conforme o que ele está ali solicitando. Por isso que é muito importante esse papo, né, entre o eletricista, em alguns locais onde tem lá o designer, né, o arquiteto, o engenheiro civil e o cliente, para saber o que vai ser instalado. Se eu não sei, é uma casa que o cara construiu para futuramente vender, alugar, constrói, você vai instalar no mínimo, pode até prever um pouquinho a mais ali, mas por isso que tem a NBR 5010, ela já dá os conselhos do quanto você precisa prever numa fiação. Mas isso não é o certo. Eu já cansei de ver as situações aí onde tem casas, né, que tem 6 quartos, essas coisas assim, casas grandes, que futuramente acabaram que viraram escritórios, viraram clínicas, etc. E aí pelo número de equipamentos ligados ao mesmo tempo, teve que mexer na fiação porque não suportava mais. Ou seja, você mudou a utilidade, você mudou o que vai ser ligado lá, muda completamente a demanda da casa. Então, de novo, não existe um padrão para uma instalação. Igual eu comentei esses dias, publiquei um vídeo lá no Instagram, e o comentário que teve foi, é simples, para casa, disjuntor de 100 amperes,
Não é assim, não existe, é simples, é só colocar isso. Não, não é. Existem situações em qual um disjuntor de 50 dá, um de 100 dá, um de 150 não dá. Tem que sempre ser avaliado corretamente isso. Isso é um padrão, tá? Vocês têm que colocar sempre isso em mente. Sempre tem que avaliar isso daqui. Primeiro o cabo, depois o disjuntor, ok? E aí o cabo você vai colocar para suportar o circuito. Agora, para suportar o quê? O que eu vou colocar para suportar? Pode ser, tá? Que, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, eu tenha lá instalado uma única tomada. Eu colocar uma tomada única que vai ser usada lá para ligar, por exemplo, minha torneira elétrica, minha air fryer, vai colocar uma tomada exclusiva. É só para aquele equipamento, uma tomada ou um ponto que vai ser ligado só para o chuveiro. Então, eu vou medir a fiação, certo? Que vai suportar só essa tomada e coloco o disjuntor que protege ela, ok? E pronto, tá resolvido. Só que não, eu posso ter, por exemplo, um cabo que ao invés de proteger um único equipamento ou uma única uma tomada, eu posso ter um grupo de tomadas, tá? Ou seja, por exemplo, eu posso ter lá, tá? Vamos pegar só a simbologia aqui, né, que a gente utiliza em projetos elétricos. Eu posso ter lá, por exemplo, no quarto, eu tenho lá uma, duas, 3, 4 tomadas no quarto e eu tenho lá mais 3 tomadas na sala, tá? Dessa forma aqui. E aí, todos eles eu vou ligar num único cabo. Liguei tudo num cabo só, ou seja, a partir de agora tudo é um circuito só. Então eu vou ter um cabo que vai estar saindo aqui de um disjuntor. Então eu preciso garantir com que esse cabo suporte a potência de todos os equipamentos que forem ligados nessas tomadas aqui ao mesmo tempo. E o disjuntor protege esse cabo. Então pronto. Como é que eu faço isso? Eu vou imaginar lá, por exemplo, no quarto. O que vai ser ligado no quarto? Vai ser ligado uma TV, vai ser ligado um computador, vai ser ligado um ar-condicionado portátil? Não sei, vai ser ligado... Vamos imaginar que vai ser ligado, por exemplo, aqui eu somei as cargas lá previstas, vai instalar lá um PC Gamer, uma fonte lá de 800 watts de potência, vai instalar uma TV de LED de 80 polegadas com uma fonte lá de 300 watts, então só no quarto já tenho lá, por exemplo, 1100 watts de potência, né? O VA, na verdade, como eu falei para vocês, que é o correto de você sempre calcular essa demanda que foi mostrado na live anterior, ok? E na sala lá vai ter só uma TV, então vou ter lá 300 watts, 300 VAs de potência lá demandada na sala. Então, o meu circuito todo precisa suportar 1.400 VAs. Isso aqui é o que eu vou calcular para o meu circuito. Aí entra aquela história do fator de demanda, né? Ou seja, eu vou usar tudo ao mesmo tempo? Tá, um computador, uma TV, um computador e 2 TVs, pode ser que sim, né? É uma chance grande de usar ao mesmo tempo. Então, vou prever para 100% da demanda. Se eu tenho, por exemplo, fosse uma cozinha, né? Onde aqui eu tivesse, por exemplo, vamos dizer que na minha cozinha, eu vou estar prevendo lá que eu tenho um equipamento lá de 1.100 VA, aí eu tenho outro equipamento aqui de 1.100 VA, aí eu tenho outro equipamento aqui de 1.100 VA, aí eu tenho outro equipamento aqui de 2.000 VA, aí eu tenho equipamento aqui, e assim eu vou somando. Putz, deu uma potência muito alta. Tem lá uma air fryer, uma torradeira, uma batedeira, vamos dizer... Vai usar tudo ao mesmo tempo? Não, eu não vou usar tudo ao mesmo tempo. Então, para isso, o que eu aplico? O tal do fator de demanda, tá? Que, de novo, esse fator de demanda também não é padrão, tá? Fator de demanda, a única função dele no projeto é economizar na instalação, é isso mesmo, é só para economizar, não é um cálculo elétrico, tá? O fator de demanda é só para economizar na instalação, ou seja, se eu fiz o cálculo aqui, putz, deu um cabo de 6 milímetros, tá muito, vai gastar demais, não faz sentido, fica até ruim de ligar na tomada 6 milímetros, não faz nem sentido nenhum isso. Então, ou eu divido o circuito, né? Eu faço um circuito para ligar essas duas tomadas, um circuito para essas duas, eu divido para mim reduzir a bitolo do cabo, né, e ficar mais fácil a instalação e etc. Ou eu faço o que? Aplico um fator de demanda, ou seja, é um fator no qual vai corrigir a demanda instantânea, ou seja, eu não vou usar 100% da demanda, eu vou usar no máximo 60% da demanda. Então o meu fator de demanda, né, se é 60%, ele é 0,6. Então se eu somei lá, deu 5.000 watts, eu multiplico 5.000 por 0,6, eu vou encontrar qual que é a demanda real que eu vou ter, e aí eu vou calcular, deixa eu até somar aqui, ó, vamos lá, se eu fizer aqui, ó, somar não, multiplicar, né, 5.000 vezes 0,6, eu vou ter uma demanda real de 3.000 watts, 3.000 VAs, tá, desculpa, 3.000 VAs, tá, 3.000 VAs aqui de potência. Então eu vou imaginar esse circuito,
eu vou dimensionar esse circuito para suportar uma demanda de 3.000 VA. Então, como é que eu calculo o cabo? Que aí começa o cálculo para você dimensionar o cabo. Você nunca vai dimensionar cabo em VA. O cabo, bem, até nas tabelas do fabricante, o que ele suporta é a corrente, que é em amperes. Ou seja, eu sabendo o VA agora, então esquece tudo isso aqui agora. Vou imaginar que eu tenho aqui agora 3.000 VAs, tá? Que vai ser a demanda do meu circuito. Lembrando, pode ser uma única tomada, um único equipamento, pode ser um conjunto de tomadas. Eu estou falando agora da potência do circuito, tá? Ou seja, quanto que esse cabo aqui vai passar total aqui que ele vai alimentar, tá? Então, estou falando agora de circuito, um único disjuntor, ok? Se eu tenho lá 3.000 VAs, como é que eu vou descobrir a corrente? Tá? Pela lei de Ohm, tá? Lembrando, todo eletricista tem que aprender a usar essa rosetinha de cálculo aqui. Eu simplesmente faço o quê? Eu faço a potência dividido pela tensão. Eu vou encontrar o que? A corrente, tá? Então, se eu pegar 3.000 VAs, vamos dizer que a minha instalação agora vai funcionar em 127 volts, tá? Então, se eu tenho 127 volts, eu vou ter aqui, ó, 23,6 amperes do meu circuito total instalado, tá? Ou seja, eu tenho que ter aqui um cabo que suporte 23,6 amperes, ok? E um disjuntor que proteja esse cabo. Aqui já começam algumas brigas em relação a isso, tá? Por quê? Muita gente já vai falar o seguinte, já olhei na tabela lá da NBS 5410 ou na tabela do fabricante do cabo lá, como eu falei na live anterior, essas tabelas fabricantes, elas são dadas para situações ideais. Então, se você olhar qualquer tabela fabricante, lá você vai ver que o cabo de 2,5 ele suporta 24 amperes. Então, nessa instalação aqui, 23, cabo 2,5, beleza, posso colocar lá, tá? Beleza, o cabo de 2,5 suporta 24. Tem disjuntor de 24? Não, tem disjuntor de... os padrões, né? Tem disjuntor de 20. Se eu colocar aqui um disjuntor de 20, o que vai acontecer? Quando meu circuito estiver funcionando, 23 amperes, meu disjuntor depois de um tempo desliga. Não posso, certo? Qual que é o próximo? 25. Se meu cabo suporta 25 e meu disjuntor desarma, se meu cabo suporta 24 e meu disjuntor desliga em 25, já está errado. Ou seja, o meu cabo está com uma capacidade menor do que o meu disjuntor vai proteger. Então, também já não posso. Nessa situação, obrigatoriamente, eu precisaria já trocar para o próximo cabo. Qual que seria o próximo? 4 milímetros, ok? E aí, beleza, eu coloco o cabo de 4 milímetros. Lá na tabela da NBS 5410, ele suporta até 32 amperes. Coloco ele aqui, o disjuntor de 25, ou seja, o disjuntor, tá? Ele tem que ser maior do que a corrente do cabo, que por sua vez tem que ser maior do que a corrente do circuito, ok? Agora eu vou colocar assim, a corrente nominal, tá? Então essa é a fórmula correta. O disjuntor tem que ter uma corrente maior do que o cabo, tem que ser maior do que a corrente nominal do circuito, ok? Então essa é a regra. Então nessa situação eu poderia colocar um cabo de 4 milímetros e o disjuntor de 25 amperes. Porém, como eu falei para vocês, os cabos, tá? O cabo, precisa entender bem isso, o cabo não é um padrão. Que a tabelinha que está lá marcada de cabo de 2,5 suporta até 24 amperes não é um padrão, ok? Eu só vou rapidinho com as perguntas aqui antes que fuja um pouco do assunto aqui. E se for 3 equipamentos que consumam mais de 10 amperes cada, tá? A NBS 5410 ela fala que o ideal, tá? Quando você tem um único ponto que ultrapassa 10 amperes, que seja feito um circuito separado, tá? Que não seja misturado, por exemplo, uma tomada de 16 com uma tomada de 20. Aí tem gente que fala o seguinte, que quando eu tenho, por exemplo, 2 tomadas de 20, tem que fazer um circuito para cada. Não. Lá na NBS 5410 ela fala que eu posso ter vários pontos de utilização no mesmo circuito, tá? Então, o importante é não ser uma tomada de 10, uma de 16, uma de 10, uma de 20, uma de 10, uma de 20, não. Se eu tenho tomada de passou 10 amperes num único ponto, é um circuito só para ele, tá? Por exemplo, eu tenho lá 2 ar-condicionados que ultrapassam 10 amperes de corrente. Eu posso ligar os dois no mesmo circuito? Posso. Só que aí tem uma coisa que eu vou falar na próxima live que não faz muito sentido, porque se eu tenho lá, por exemplo, 2 escritórios, cada um com ar-condicionado, e deu problema em um, os dois estão ligados no mesmo disjuntor, eu acabo desligando os dois. E aí deixo um local privado que não precisava ficar sem climatização, sendo que o outro só um parou. Então tem que sempre pensar nessas funcionalidades na instalação elétrica, ok? Agora vamos pegar aqui uma situação aqui, ó, que aí inclusive, tá? Outras perguntas aqui, ó. Aqui no Ceará, a ANEEL só ligar monofásico a potência de 20 amperes, trifásico 32 se for mais alto e com o engenheiro aqui.
Não entendi essa pergunta. Aqui no Ceará, a Enel liga monofásico com potência de 20 amperes. Na verdade, sim, gente, a Enel, tá, ela só vai mandar lá no padrão, tá? Passou do padrão para dentro, é a NBR 5410. Aí o concessionário não tem que falar absolutamente nada, tá? Ela só entrega do padrão. Entregou no padrão, passou do padrão para dentro, já não é mais a Enel que dá pitaco e não fala mais absolutamente nada, tá? Inclusive, muita gente já viu utilizando aquele fator de demanda, que você entra na concessionária lá, tem a tabela de fator de demanda, tá? Aquilo ali é uma sugestão que a concessionária dá para quem não sabe calcular esse fator de demanda, que não sabe como utilizar ele, eles dão uma sugestão. Por quê? Porque esse fator de demanda, normalmente, você vai ter uma aplicação ali por região, tá? Ou seja, cada região ali, por exemplo, vamos dizer que eu conversei um pouco tempo atrás com um engenheiro, né, que era um engenheiro, arquiteto da Bahia, com um projeto que a gente estava fazendo para uma escola, e aí ele me mostrou, ele falou assim, ó, Jonathan, aqui na Bahia, esse negócio de chuveiro elétrico que os paulistas estão acostumados a usar, banho quente, etc., que a gente nem usa chuveiro elétrico. Tem casa que nem tem chuveiro elétrico. Então, assim, quando você vai dimensionar uma casa aqui em São Paulo, uma casa na Bahia, é completamente diferente o que a gente tem que prever dessas partes de demanda, de utilização, de potência total e etc., tá? Então, são pontos vai mudar de costume de local para local. Aqui em São Paulo, a gente tem muito costume de, além de usar o chuveiro elétrico, usar ar-condicionado, ou seja, é meio, né? Então, assim, muda de costume. Desse fator de demanda, o que a concessionária sugere lá é uma sugestão. Você não é obrigado a seguir aquilo ali. Você pode colocar o quanto você precisar. É uma sugestão para quem não sabe como calcular o fator de demanda. Ok? Lembrando que o fator de demanda só serve para economizar. Quer ver um exemplo? Eu tenho lá um escritório que está ligado, tem 20 tomadas no escritório, que vão ficar ligadas 20 computadores. E aí? Eu vou usar os 20 computadores ao mesmo tempo? Vou. Então eu não aplico o fator de demanda. É 100% e acabou. Eu tenho lá uma academia, que lá tem, por exemplo, 15 chuveiros. Vai usar os 15 ao mesmo tempo? Não. Então eu aplico o fator de demanda para mim não precisar superdimensionar a minha instalação. Mas se eu vejo que eu vou usar tudo ao mesmo tempo, então o meu fator de demanda vai ser sempre 100%, ok? Vamos lá, pessoal, curso de Eletrotec tá na promoção. Eletrotec lá na Udemy é outra coisa lá, tá, gente? Depois eu converso, depois eu passo no grupo lá sobre isso, tá? O que perguntaram aqui é NBR ou norma concessionária? Qual prevalece? NBR 5410 quando é do padrão para dentro. A concessionária entrega para você lá, ela exige como é que esteja lá o padrão, porque se tem algum problema no padrão, se tem alguma falha lá, vai gerar problema para a concessionária, ela não pode, tá? Passou do padrão para dentro, acabou. A concessionária não pode exigir absolutamente mais nada. Aí é o padrão da NBR 5410. Aí é ela que tem que exigir, tá? Vão ter situações, por exemplo, indústrias, né, de grande porte, quando ultrapassa lá 75 kVA de demanda instalada e etc., vão ter situações no qual para a Enel ou para o concessionário local fazer a ligação, ela vai exigir o projeto elétrico do que está lá dentro, para garantir de que não vai trazer problema para a rede elétrica. Estou falando para empresas, tá? Ou seja, passou de 75 kVA, normalmente aqui em São Paulo é assim, a empresa aqui de São Paulo, ela pede, a concessionária de São Paulo, ela pede um projeto elétrico que ela quer saber. Qual é a carga do motor que vai estar ligada, se é partida direta, se é partida estrela triângulo, se tem alguma carga magnética. Ele quer saber o que é para não interferir na rede, porque eles se preocupam com a rede, porque a rede, se der problema na empresa, interfere nos vizinhos, etc. Tá? Então, nesse caso, ela vai querer saber o que tem lá, e se tiver coisa que não deve, tem um motor de partida direta lá que é de 25 CV. Não ligo, pode esquecer, dá um jeito lá que eu não vou nem ligar esse padrão e não libero. Esse processo às vezes demora bastante, tá? Aqui, ó, o João de Deus comentou, tá errado, o disjuntor é menor do que o cabo e o cabo é maior do que a corrente. Pera aí. Tá certo, João, verdade. O disjuntor, ele tem que ser menor ou igual, tá? O símbolo aqui é menor ou igual do que a corrente, e a corrente do cabo tem que ser a corrente do cabo, ela tem que ser maior do que a corrente nominal, tá? Maior ou igual, tá? Tem um símbolo maior ou igual. João, obrigado pela correção aqui, tá? Realmente é isso. O disjuntor, ele é maior ou igual à corrente do cabo, a corrente do cabo tá? Então, se você coloca um disjuntor maior, tá errado. Valeu pela correção aqui, João. Muito obrigado aí vamos lá então, aqui ó, o que o Célio falou é o seguinte: se eu colocar um disjuntor de 32 amperes monofásico, a Enel aqui não liga. Assim eu acho errado. Então, nesse caso, tá, a Enel ela pode justamente dar esse pitaco, né, de falar assim, ó, eu não vou ligar
Por quê? Porque se de repente você ligou o monofásico com um disjuntor de carga maior, você vai desbalancear o transformador deles. Então, nesse caso, ela vai exigir que você faça, por exemplo, um bifásico, ela vai exigir que você faça um trifásico, para você dar correto balanceamento por transformador. Tá? É por isso que tem essa exigência aí, tá ok? Pessoal, quem tiver dúvidas aqui, pode colocar aqui, ó, tá? Foi o Irineu que viu o erro aqui do disjuntor. Valeu pela dica aqui, tá, gente? Pela correção aqui, tá ok? Então, continuando, tá? Eu tenho lá, então, o disjuntor, que sempre a ideia é proteger o cabo tem que suportar a corrente do meu circuito, tá? E agora, o que a gente tem que imaginar? Como eu falei, o cabo não é um padrão, que a tabelinha lá não é um padrão para tudo isso. Por quê? Porque o cabo, ele é o que? Cobre, tá? Cobre é um metal, tá? Todo mundo deve ter visto que metal, quando dá uma temperatura mais alta, o que ele faz? Ele dilata. Quando esfria, ele contrai, né? Que acontece lá os fios, né? Que ficam no poste. Lá você vê que quando tá calor, fica aquele fio solto. Lá quando tá frio, ele estica. Porque isso é chamado de dilatação. A gente tem a tal das juntas das dilatações que acontece até em piso, né? Você tem que colocar aquela junta de dilatação em linhas férreas, tudo que tudo, né? Dilata, contrai, dilata, contrai. E o cobre é a mesma coisa. Só que o cobre, além de ele dilatar e contrair, quando o cobre aquece, a resistência dele, o valor resistivo, né, que é o material ali, devido a esse afastamento ali dos átomos, essa resistência do cobre, ela aumenta. Ou seja, quanto mais quente o cobre tiver, mais difícil vai ser a passagem da corrente elétrica. Então, um cabo de cobre, tá? Por isso que lá na tabela eles colocam o valor de referência, tá? Deixa eu apagar o restante aqui, ó. Eles colocam lá o valor de referência de 30 graus, tá? Então sempre quando você olhar lá, a tabelinha lá, você vai ver que o cabo de cobre vai estar marcado lá, até 30 graus. Ou seja, o cabo de cobre passou de 30 graus, aí já começa a se aplicar um fator de correção de temperatura, ok? Se o cabo de cobre tiver numa temperatura abaixo de 30 graus, 25, 20, 18, ele vai conduzir mais ainda, ou seja, um cabo de cobre que está marcado lá, cabo de 2,5, suporta 24 amperes em 30 graus, se tiver em 25, em 20, ele vai suportar uma corrente maior do que isso, tá? Por isso que em certas situações, né, que a gente tem computadores, a gente quer sempre resfriar, porque quanto mais resfriado ele tiver, os supercondutores estão tentando desenvolver, sempre busca-se o que é a refrigeração, porque qualquer condutor, quanto mais frio, maior a capacidade dele de conduzir corrente elétrica. Cabo de cobre, mesma coisa, se tiver frio, ele conduz mais, se tiver quente, ele conduz menos. Isso também vale para disjuntores, tá? Tem muita gente que não sabe, mas os disjuntores ele tem uma tabela de desclassificação, tá? Ou seja, o disjuntor, quanto mais quente, menor é a capacidade de corrente dele. Ou seja, se um disjuntor, por exemplo, tá? Sem calcular nada aqui, um simples exemplo, o disjuntor de 50 amperes em 30 graus, ele vai atuar lá conforme a curva dele em 50 amperes, ok? Se tiver, por exemplo, o disjuntor tiver na faixa lá de 50 graus, ele está quente pra caramba lá, ele não vai mais desligar com 50, ele vai desligar lá com 45, só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo, ok? Tem que olhar lá corretamente a tabela de classificação dele. Por isso que em algumas situações, quando começa a fazer muito calor, começa a desligar sozinho o disjuntor lá. Por quê? Você já viu várias situações de eletricistas colocarem ventiladores na frente do disjuntor, etc. Porque além do cabo esquentar, o disjuntor também, ele perde a capacidade dele de condução, então ele começa a desligar antes do que realmente deveria, com calor excessivo, ok? Por isso, quando você vai calcular uma instalação elétrica, você tem que calcular tudo, inclusive a temperatura ambiente. Por isso que quadros elétricos não devem ser colocados em locais onde fique com uma temperatura ambiente alta. Você não vai colocar o quadro, né, de disjuntores atrás de um forno elétrico. Uma dica para vocês, você vai colocar o quadro de disjuntor em casas, sempre tem aquela parede que fica voltada para o sol, que pega a tarde inteira lá e fica aquele calor, e você põe a mão na parede e a parede está quente, né? Acho que muita gente já passa por essa situação. Esse quadro de disjuntores, ele vai esquentar. E esse efeito pode acontecer, do quadro de disjuntor esquentar e o disjuntor começar a desligar antes do que realmente deveria, quando tiver um calor ali excessivo, ok? Isso é uma coisa que realmente ocorre, tá? Bom, vamos lá. Com quantos circuitos juntos eu aplico o fator de agrupamento? Vou falar daqui a pouquinho aqui, pera aí, vamos lá. Se eu ligar um chuveiro de 20 amperes monofásico, o disjuntor e o cabo aguenta, tem que ter a ligação trifásica. Você não vai conseguir
ligar um chuveiro, por exemplo, um circuito trifásico. Nem sempre, tá, gente? Tem situações no qual essa ideia de eu vou trocar para o trifásico não é bem assim, tá? Tem concessionária que nem aceita ligar o trifásico se a sua carga, por exemplo, aqui em Jundiaí onde eu tô, se ela não ultrapassar, por exemplo, acho que 25, 23 ou 24 kVA, tá, de demanda instalada. For abaixo disso, você não consegue solicitar um trifásico. Você tem que comprovar de que você vai ter uma demanda maior do que isso instalada, ok? Então, o primeiro fator que você precisa saber para você dimensionar o cabo é a temperatura ambiente, tá? Lá na tabela de número 40 da NBS 5410 tem os fatores de correção ou seja, tem o fator de correção lá para 30 graus que vai ser 1, ou seja, 1 vezes 1 vai ser o mesmo, né? Ou seja, 24 vezes 1 é o mesmo. Aí para 35 tem um fator lá, para 40 tem outro, e assim, quanto mais quente, menos o seu fio, ele vai perder a capacidade de conduzir corrente. Então uma coisa que você precisa entender é qual a temperatura ambiente o cabo vai estar. O cabo, por exemplo, passa pela tomada e sobe lá pelo telhado. Lá é quente pra caramba, precisa saber a temperatura ambiente que vai estar lá. Ah, eu não sei, faz uma previsão, né? Se a temperatura ambiente da sua cidade bate lá 35 graus, imagina que no telhado lá vai estar 45, vai estar mínimo uns 10 graus a mais, que vai estar confinado, etc, tá? Então isso tem que ser realmente calculado para você calcular corretamente o circuito. Segundo fator que vai alterar completamente a capacidade de condução do cabo é o agrupamento que ele perguntou aqui. Quando eu tenho um cabo sozinho dentro do eletroduto, o agrupamento é 1. Então, um cabo que suporta 24, está em 30 graus e sozinho, a corrente dele continua a mesma, tá? Se um cabo está com dois circuitos, está com outro cabo junto, você tem dois circuitos, tá? Tô falando dois circuitos, não dois cabos. Eu tenho lá o eletroduto, tá? Tem eletroduto lá e está passando fase neutro, é o mesmo circuito, ok? Está passando lá fase neutro terra, é o mesmo circuito. Está passando agora outro circuito, ou seja, mais duas fases lá. Ou seja, eu tenho 5 cabos, mas tenho 2 circuitos, ok? Então, nesse caso, para 2 circuitos, eu já tenho que aplicar um fator de correção de agrupamento. Por exemplo, se eu tenho 3 circuitos no mesmo eletroduto, a NBR ela já pede para aplicar um fator de correção de 0,70. Ou seja, o que é esse fator de correção? Muito eletricista erra isso, tá? Eu vou corrigir a corrente do meu circuito? Não. Se o meu circuito ele tem lá 20 amperes, na temperatura de 30 graus, quando tiver 35 graus, vai continuar tendo 20 amperes. Tem 40 graus, 20 amperes. 25 graus, 20 amperes. Não muda a corrente do circuito. O que vai mudar é a capacidade do meu cabo de conduzir corrente. Ou seja, um cabo de cobre em 30 graus, 2,5 ele suporta 24 amperes. Se tiver 35, suporta menos. 40 graus, suporta menos. Assim vai. Se ele estiver sozinho, suporta 24. Se ele tiver com mais 2 circuitos, você tem 3 circuitos no mesmo eletroduto, eu tenho que fazer os 24 amperes que meu cabo suporta, multiplicado por 0,70. Ou seja, olha só a diferença, tá? O cabo lá sozinho no eletroduto, cabo de 2,5, a temperatura de 30 graus, ele suporta 24 amperes. Já esse mesmo cabo, com mais 2 circuitos, ou seja, passando 3 circuitos no mesmo eletroduto em 30 graus, ele já passou a suportar, olha só, cabo de 2,5, na tabelinha está marcado 24 amperes. Nesse fator aqui, ó, 30 graus com 3 circuitos, ele passou a suportar apenas 16,8 amperes. O mesmo cabo. Olha só, agora você já começa a imaginar quanta instalação você já errou por causa disso aqui, ó. Caramba, eu passei um eletroduto lá com 4 circuitos, 5 circuitos juntos e coloquei cabo 2,5. Tá errado. Tá errado e tá errado. Você vai perceber o quê? Que vai começar a ter aquecimento nesse circuito se você tiver lá um pleno funcionamento, ou seja, tiver com as cargas totais instaladas, tá? Mas eu sempre fiz assim e nunca deu problema. Sorte. Sorte que a pessoa nunca usou a demanda total realmente necessária. Começou a vir aí uma onda de calor, a pessoa começou a instalar ar-condicionado na casa que não tinha. Ela vai aumentar a demanda e aí você vai começar a ter problemas, ok? Uma coisa interessante, tá? Uma curiosidade, por exemplo, chuveiro elétrico, tá? Chuveiro elétrico, olha a lógica que eu tenho que seguir. Tá marcado lá o chuveiro elétrico 5.500 watts de potência, né? Então eu vou dimensionar, eu calculei lá que ele deu, por exemplo, chuveiro de 5.500 ligado 220 deu lá 25 amperes. E aí eu vou aplicar um cabo e um disjuntor para esse chuveiro, ok? Mas espera aí. Quando tiver muito quente, a temperatura estiver a 40 graus, meu cabo vai suportar menos, beleza. Meu cabo vai passar sozinho, o chuveiro sempre recomendado
sempre passar sozinho. Só que, se eu tiver 40 graus de temperatura, ninguém vai ligar o chuveiro na temperatura máxima. Então eu não vou ter 25 amperes no circuito, eu vou ter menos, ok? Vou ter uma temperatura ou amena ou quase desligado. Então o chuveiro é uma exceção, por exemplo. Eu não preciso imaginar que o meu chuveiro vai sofrer com a temperatura ambiente. Porque se tiver muito calor, meu chuveiro vai estar no morno ali ou quase desligado. Eu só vou ter com plena carga dele quando tiver frio. Quando tiver frio, meu cabo suporta. Ou seja, até 30 graus, o chuveiro não precisa calcular esse dimensionamento, ok? Agora, um ar-condicionado já é o contrário, por exemplo. O ar-condicionado, quando é que ele vai estar em pleno funcionamento no máximo? O dia que tiver muito calor. Então aí, se eu não coloco esse fator de correção no ar-condicionado, eu vou ter dor de cabeça. Porque no dia que tiver lá 40 graus, dentro da casa vai estar fresquinho, mas lá fora onde passa a fiação vai estar 40 graus lá, o fio esquentando, e aí pronto, está feito já o defeito que você vai ter na instalação, ok? Então isso é importante. E aí, o que acontece é o seguinte, eu posso ter situações que eu posso ter 3 circuitos passando juntos, e além do fator de correção de agrupamento, eu vou ter o fator de correção de temperatura também. Ou seja, o cabo que suportava, vamos dizer que o fator de correção de temperatura agora foi para 0,92, que é o fator de correção para 35 graus, por exemplo. Ou seja, agora eu vou multiplicar 0,70, multiplico por 0,92. Acha difícil as contas? Calma aí que tem novidade para vocês aqui. Calma aí, tem uma ferramenta que vai facilitar bastante, tá? Eu vou ter um fator de correção agora, tá? Multiplicando esses dois aqui, ó, de 0,64. Ou seja, se eu tenho 3 circuitos juntos, e a temperatura agora não é mais 30, a temperatura agora é 35 graus, eu apliquei aqui o fator, tá, eu chamo assim, tá? Fator de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura, ok? Então meu fator agora, o fator de correção que eu tenho agora é esse aqui, ó, 0,64. Então eu já não tenho mais, então o meu cabo que estava aqui, ó, cabo de 24 amperes, né, que tá marcado lá na planilhazinha lá, agora eu tenho que multiplicar esses 24, tá? Para corrigir o cabo, corrigir como realmente ele suporta agora. Vou multiplicar por 0,64. Agora ele passou a suportar apenas 15,36 amperes. E aí já mudou tudo. Se eu tinha colocado lá um disjuntor de 20, já está muito, mas muito abaixo do que realmente ele suporta. Tá? Então, isso daqui é o que muito eletricista comete erro. E de novo, voltando lá para o Instagram, TikTok, etc., né? O que o pessoal comenta, isso é frescura, isso é frescura. E aí começam a surgir aqueles problemas de instalação elétrica, e essa frescura, entre aspas, que o pessoal não quer dimensionar, isso é muito cálculo. E aí é uma escolha sua também, né? Se você acha que é muito cálculo e você não quer fazer, não quer aprender, a opção é você continuar sendo o eletricista que faz o que você sabe fazer e você perde a oportunidade de pegar grandes clientes. Fazer contratos aí com arquitetos, fazer contratos com engenheiros civis, pegar obras maiores porque você não quer fazer a conta, você acha que é desnecessário, você acha que é perda de tempo, você acha que não vale a pena, e aí você perde realmente a oportunidade de se tornar profissional e ganhar dinheiro de verdade, porque provavelmente hoje, se você tem preguiça de fazer isso aqui, você não ganha dinheiro, essa que é a verdade, tá? Profissionais que fazem projetos que calculam são os que fazem corretamente isso daqui, ok? Tem mais uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui, deixa eu continuar respondendo o pessoal aqui, ó. Se uma casa tiver 4 ar-condicionados ligados ao mesmo tempo, um cabo de 16 milímetros aguenta? Não sei. Essa aqui é uma pergunta que eu mais recebo, tá, gente? Se eu tiver não sei o que lá, o cabo aguenta? Não sei. Qual que é a tensão do local, qual que é a potência em BTU, qual que é a potência em VA do equipamento, quantos vão estar ligados juntos, quantas horas por dia vai funcionar, qual que é a temperatura local do ambiente, eu preciso saber, o circuito vai passar individual de cada um, vai ter, como é que é o projeto, tá? Isso aí no curso lá ensina, vocês vão calcular tudo isso. Isso não existe, tá? Isso aí é o maior erro que o eletricista pode cometer, é isso. É falar assim, gente, eu vou ter 4 ar-condicionados, aguenta? Alguém no grupo vai falar, aguenta, coloca aí, e aí pronto, tá feito. Desculpa a palavreada, mas tá feita a cagada, tá? Então isso é o que mais o pessoal erra, é isso, tá? A gente tem aqui os grupos aqui no WhatsApp, né? A gente tem mais de 1000 pessoas aqui nos grupos, e eu sempre vejo alguém entrando lá e perguntando, eu posso ligar? Não sei, tem que ver a sua situação, tem que calcular, tem muito mais, ok? Por quê? Além disso daqui, tem mais 2 coisas que vão variar o cabo, que vão fazer com que o cabo mude a capacidade dele. Uma das coisas é o método de instalação, isso muda também completamente. Quando você olhar lá no NBR 5410, na tabela 36, você vai perceber que tem lá
O cabo de 2,5 ele suporta 24 amperes, sendo 2 condutores carregados. Se for 3, já é outra capacidade de condução. E aí tem lá os métodos de instalação, se ele é aéreo, se ele é com eletroduto na alvenaria, se ele é com eletroduto aparente, se ele é com eletroduto no gesso, se ele é com eletroduto no forro, já muda tudo, dependendo da forma como o cabo for instalado, a capacidade dele conduzir também vai mudar. Por isso que eu falo, não existe um padrão. O eletricista que segue padrão erra, tá? Se o meu eletroduto está aparente, o meu cabo tem uma capacidade. Se o meu eletroduto está dentro da alvenaria, é outro. Se está numa parede que tem isolação térmica, é outro, e assim por diante. Essa variável também tem que ser observada, tá? E outro fator que vai mudar muito a capacidade do meu cabo é o seguinte: é a chamada distância. Quando eu tenho aqui, ó, 1 metro de cabo, tá? Esse 1 metro de cabo, vamos dizer que eu calculei lá e deu 0,011. É a resistência do material que vai supor a passagem elétrica da corrente, tá? Só que se 1 metro tem 0,01, 2 vai ter 0,02, 3, ou seja, 20 metros vai ter 0,20. Ou seja, aumentei a resistividade do meu cabo. Se o meu circuito está ligando aqui uma fase, tá, que deveria ter entre fase e neutro 127 volts, quando eu chegar lá no final da minha tomada, essa resistência que o meu cabo gerou, caiu a tensão. Isso acontece demais, em muito local. Lá no padrão você mede lá, tá lá, 220 volts. Aí você chega lá no chuveiro, tá lá, 180 volts, 185, 190. Por quê? Porque o cabo, quando você liga, a corrente começa a circular, a tensão cai. Ah, mas com o chuveiro desligado, eu fui lá, 220. Aí quando eu ligo o chuveiro, cai. Por quê? Por causa disso. Porque na elétrica, tá? Ou seja, a resistência, ela não se opõe à passagem, não se opõe à tensão, se opõe à corrente. Ou seja, se eu tenho uma resistência, quando eu aplico a tensão, vou ter a corrente, a resistência vai se opor à passagem da corrente elétrica e, consequentemente, a tensão cai. Ou seja, às vezes você bate no padrão lá 220, no chuveiro tem menos. Por quê? Porque você calculou o cabo errado, você não calculou a queda de tensão. Então, após eu fazer todos esses cálculos que é necessário, eu vou calcular a queda de tensão. Então, pode ser que eu calculando tudo isso daqui, o cabo de 2,5 deu. E aí, quando eu calculei a queda de tensão, o cabo de 2,5 não deu e eu sou obrigado a passar para o cabo de 4 milímetros, tá? Pode ser que a queda de tensão não tenha, mas aí quando eu calculei isso daqui, eu precisei trocar para o cabo de 4 milímetros, tá? E aí eu sempre defino o disjuntor por último. Se eu calculei agora, meu cabo só suporta 15,36 e aí eu vou aplicar um disjuntor que vai suportar essa corrente aqui. Não tem disjuntor para essa corrente. O que eu faço? Eu sou obrigado a colocar um cabo com maior bitola, calculo tudo de novo para ter certeza e aí eu aplico um disjuntor que vai suportar aquela corrente. Essa é a regra que tem que ser feita sempre, ok? Deixa eu ver aqui, ó, as perguntas aqui, ó. Pergunta do Ramos 21 aqui, ó. No caso de passar um circuito com um cabo de 10 milímetros e passar junto outro circuito com cabo de 1,5, nesse caso a corrente altera para ambos. Lá na NBS 5410 tem esse detalhamento, eu não vou explicar aqui porque senão vai ficar um pouco complicado para muita gente aí, mas tem esse cálculo que tem que ser feito para circuitos com bitolas completamente diferentes. Por isso que não é recomendado você passar esse tipo de bitola no mesmo circuito, tá bom? Outra coisa aqui, uma pergunta: o eletricista tem autonomia para fazer dimensionamentos? Isso não é uma prerrogativa dos engenheiros eletrotécnicos? Não, tá? Inclusive, a gente já passou de mais de 15 mil alunos, tá? Eu tenho o curso de cálculo de dimensionamento, eu tenho esse curso agora de eletricista instalador, que acho que é o curso mais completo que eu já lancei já. Nesse curso eu ensino vocês a calcular em circuito, dimensionar, fazer o projeto, tá? E muito mais. E não tem problema nenhum você, eletricista, fazer o dimensionamento. Você pode. Se você tem confiança, se você aprendeu a fazer os cálculos, você pode fazer dimensionamento, você pode fazer o projeto. A questão é que quando você faz um projeto elétrico, ele tem duas funções. Ou você vai servir para o proprietário guardar, e aí, por exemplo, futuramente eu vou fazer uma modificação, futuramente eu vou fazer uma ampliação, vou precisar de uma manutenção. Eu tenho lá o projeto para consultar e saber o que foi feito na casa, o que foi instalado, o que passa onde. Eu tenho lá o projeto que eu consigo consultar e pronto. Agora, se por exemplo a casa vai virar um comércio e aí, por exemplo, vai precisar da licença dos bombeiros, aí já muda. Aí, aquele projeto precisa ser assinado por um engenheiro obrigatoriamente, tá? Um eletrotécnico no caso, tá ok? Mas se não vai ter esse uso comercial, que acho que a grande maioria do que vocês trabalham, né, que são casas, pessoas, condomínios, etc., não tem essa necessidade. Então, o projeto, ele é um documento que, para mim, é extremamente importante que tenha. E aí, futuramente, caramba, vai precisar de uma assinatura,
já tem o projeto. É diferente da pessoa ter que fazer todo o levantamento de cargas, olhar a fiação, que pro proprietário fica muito mais caro. Tem um projeto, tá aqui ó, o projeto, o eletrotécnico vai lá, dá uma conferida, assina e manda pro órgão que vai precisar, que tá exigindo aquilo ali. Mas na grande maioria não precisa. Então, o eletricista pode fazer? Pode, desde que ele realmente saiba o que está fazendo. E no curso eu ensino vocês e capacito vocês para isso, para fazer esses cálculos, para fazer esses dimensionamentos, para fazer tudo corretamente, seguindo passo a passo a norma. E aí não tem como errar, tá? Já vi eletricista pegando situações no qual um cabo de 2,5 suportaria tranquilamente, aí vai lá e coloca cabo de 6, por quê? Medo. Eu acho que não dá, esse equipamento parece, não parece não, é cálculo, o cálculo deu, coloca lá que não tem erro, ok? Então, nessas situações a gente tem que sempre colocar isso, ok? Agora vamos lá, difícil essas contas, é muita conta, é muita coisa para calcular. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês, é uma ferramenta que fui eu que fiz, tá? Eu que trabalhei praticamente 1 ano para desenvolver, é uma calculadora, tá? Que você vai fazer o seguinte. Você vai entrar aqui ó, no nosso site, tá? No eletricidadeonline.com. Você vai entrar no nosso site, tá? eletricidadeonline.com. Eu vou até colocar para vocês aqui no chat, depois quem quiser entrar, ó, você vai colocar lá eletricidadeonline.com. Esse é o nosso site, tá? eletricidadeonline.com, você entra lá no nosso site. Aí aqui você vai na opção aqui, ó, calculadora elétrica, tá? Clicou em calculadora elétrica, vai ter aqui, ó, várias opções para vocês, tá? Aí aqui, por exemplo, inclusive eu falei na aula anterior, ó, tem aqui o ar-condicionado, tá? Eu cliquei aqui, ó, eu consigo colocar a quantidade de BTU, por exemplo, ar-condicionado com 10.000 BTUs. Coloquei em calcular, me apareceu aqui, ó, tá? Qual é a capacidade dele? Ele vai ter 2.930 watts de potência, que não é o que eu vou usar para cálculo elétrico, mas ele tem aqui 859 VA. E aí pronto, eu pego essa potência em VA, divido pela tensão que ele vai estar ligado, se é 220 ou 127, e eu vou descobrir a corrente dele. Com a corrente dele eu consigo, por exemplo, vamos considerar 10.000 BTU. Pelo cálculo aqui, ó, ele deu 800 e eu vou colocar, arredondar aqui, 860 VAs de potência. Se for ligado no 220, deu aqui 3.9 amperes para o ar-condicionado de 10.000 BTU. Preciso colocar um cabo de 4 milímetros? Não preciso. Mas ele vai estar ligado a 50 metros de distância. Opa! Que a tensão vai ter, preciso calcular. Vai aquecer o cabo, então eu preciso começar a colocar os cabos, mas a maioria está aqui, tá? E aí eu vou ter outras coisas, né? Como por exemplo aqui, ó, qual que é o eletroduto que eu utilizo, a iluminação de tomadas, tá? Como é que eu vou capacitar? Por exemplo, eu tenho aqui um quarto e o quarto tem 5 metros, vou colocar aqui 6 metros por 3, um quarto bem grande. Aí ele vai me passar aqui já todos os dados que eu preciso, ó. A área tem 18 metros quadrados, o perímetro são 18, eu vou precisar de 4 tomadas, fica na norma fala, no mínimo 4 tomadas, 400 VAs para as tomadas, e aqui tem toda a iluminação aqui, tudo certinho, tá? E o principal, que é o mais difícil, que eu falei para vocês do cálculo aqui, que é o seguinte, você vem aqui, ó, nessa opção aqui, ó, cabo de juntor, clica aqui, e aqui vai aparecer uma calculadora completíssima que você vai colocar esses dados que eu falei. Primeiro dado que eu coloco aqui, ó, você vai escolher se você vai colocar para o cálculo a potência em VA, ou se você já tem a corrente do equipamento, tá? Então, por exemplo, eu não tenho a corrente, não tenho a potência do equipamento, então eu seleciono a potência e vou colocar, por exemplo, aqui que eu vou ligar o equipamento com 2.500, 2.200 VA. Vou colocar aqui mais, 4.400 VAs de potência, ok? E aí a tensão, que vai ser ligado, por exemplo, 220 volts. Vai ser um circuito o que? Ele seleciona aqui, um circuito fase, por exemplo, fase neutro e terra, já me dá tudo calculado, tá? O tipo de uso, vamos dizer que vai ser um aquecedor, vou colocando aqui, ó. O método de instalação, para vocês que isso altera completamente, tá? Não sei se é o método A1, B1, aqui em cima tem um ponto de interrogação aqui, você clica nele, vai abrir para você toda a lista, para você selecionar qual que é o método de instalação que você precisa, tá? Você olha aqui, vê qual que é, vou colocar, por exemplo, o método B1, que é o mais utilizado, que é quando você tem uma alvenaria, eletroduto lá instalado, ok? Qual que é o material do cabo? Cobre ou alumínio, lembrando que alumínio não é permitido em residências, tá? Para um comércio é permitido, mas não para a parte interna, para a parte aérea, tá? Mas aí você seleciona qual material. Isolação do cabo, PVC ou você vai ver que aqui tem EPR ou XLPE. Quando você compra um cabo, vai vir marcado lá, por exemplo, no cabo lá assim, ó, 750 volts, né? Eu vi marcado 660 e coisa e tal. E tem outros cabos que tem marcado assim, ó, 1 kV.
O cabo de 750 volts ou 650 que vem marcado é o cabo com isolação de PVC. Você vai perceber lá na tabela da NBS 5410 que o cabo com isolação em PVC, que é o mais barato, ele é o cabo que suporta menos corrente do que o cabo de 1kV, que é o cabo de EPR ou XLPE. A capa dele muda completamente. E aí quando você for olhar no modo de instalação, uma coisa importante, quando você vê marcado lá, por exemplo, o cabo unipolar, tá? O cabo unipolar, não, perdão, cabo isolado é esse cabo aqui, ó. Quando você vê marcado, por exemplo, cabo unipolar, já não é, já é o de 1kV. Então, tem aplicação que você não pode aplicar o cabo isolado, tem aplicação que você pode aplicar, você só pode aplicar esse daqui, tá? Então, você tem que sempre olhar, tem outra coisa, isso aqui pouca gente sabe disso, ok? Então, selecionei aqui qual que é o cabo que eu vou utilizar, tá? Vou colocar, por exemplo, um cabo PVC. Distância do circuito, já vai me calcular aqui a detenção. Vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 20 metros. Temperatura ambiente, vou colocar 30 graus mesmo. Quantos circuitos juntos? Vou pôr um só. E aqui tem a queda máxima de tensão admitida, ou seja, quando eu coloquei lá no meu padrão de entrada, até o meu QDC, eu estou calculando esse cabo. Quanto no máximo eu posso ter de queda de tensão? A norma fala para você ter no máximo 5% da onde? Lá do quadro de disjuntor onde o concessionário entregou, até o ponto de utilização, até a tomada. Tá? Ou seja, se a concessionária entregou 220, eu posso ter no máximo 5% de queda de tensão até a tomada lá onde eu vou utilizar. Então, se for dessa forma, do meu padrão até o meu QDC eu tiver 2%, eu só posso ter mais 3% de queda do padrão até a tomada, do QDC até a tomada, tá? Então aqui eu vou selecionar qual que é o máximo de queda de tensão que eu vou admitir no circuito e faz uma diferença enorme, tá? Normalmente eu sempre recomendo colocar 4% de queda do padrão, do QDC até a tomada e 0 do QDC até o padrão, tá? Isso vai acabar superdimensionando o cabo, mas assim é ideal. Pegou aqui, você clica em calcular. Aqui já vai aparecer para você todo o cálculo, todo, completo, tá? Inclusive aqui o memorial de cálculo, completíssimo, tá? Aqui vai me mostrar já que deu, por exemplo, um cabo de 2,5, com a capacidade de condução do cabo 24, tá? O disjuntor de 20, um DR que ele já me pediu porque eu coloquei que era um aquecedor, é obrigatório DR, tá? 20 amperes e 30 miliamperes, cabo PVC e cobre, já calculou tudo aqui. Porém é o seguinte, eu vou só trocar aqui agora, vou colocar, por exemplo, o que eu falei de 3 circuitos juntos, tá? Vou trocar aqui e calcular 3 circuitos juntos. Nesse caso aqui, ele já trocou para 4 milímetros. E a própria ferramenta que já falou, ó, tente reduzir a quantidade de circuitos agrupados ou utilizar um método de instalação que permita melhor dissipação de calor. Ou seja, o agrupamento já me deu um problema ali. Se eu mudo o método de instalação, também vai mudar a quantidade de agrupamento ali do circuito, ok? Só que não, vou voltar para um circuito junto e eu vou mudar aqui agora para a distância do circuito, eu vou colocar aqui 40 metros de distância. Deixa eu ver se ele vai mudar o resultado, mesma coisa. Passou por um cabo de 4 milímetros. Por quê? Tá falando aqui, ó. A queda de tensão foi o fator limitante, tá? Considere admitir uma bitola ou permitir uma queda de tensão maior ou não. Se eu coloco, por exemplo, queda de tensão de só 1% nesse circuito, já me calculou um cabo de 16 milímetros. Para não ter queda de tensão nenhuma nesse circuito, eu precisaria superdimensionar o cabo. Você viu como é um pouquinho mais complexo a elétrica? Não é só seguir padrão ou seguir o que o cara falou no YouTube. Ou se, não existe. Você nunca vai me ver, isso eu te garanto, você nunca vai me ver falando no YouTube para você utiliza o cabo de tal em tal lugar e tá tudo certo. Não, tem muito cálculo a ser feito. O que eu quero fazer é te ensinar. E por isso que a gente está aqui fornecendo essas aulas gratuitas para vocês. E lá no grupo, lá, inclusive para quem não entrou ainda, tá? Para quem está só assistindo a live aqui, mas não entrou lá no grupo, eu vou convidar vocês a entrar no grupo, tá? Que o link tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vou colocar também aqui no chat esse link, tá? Entra lá no grupo do WhatsApp, por quê? Porque segunda-feira eu vou liberar a Black Friday, tá? E aí segunda-feira o meu curso de eletricista e instalador, que é esse curso completo, inclusive com certificado, tá? De 120 horas, que vai te capacitar e te ensinar tudo isso, vai estar com desconto assim surreal, tá? Eu até agora não estou acreditando no que estão fazendo aqui, mas vai ser um valor assim muito baixo mesmo, para não ter desculpa de você não adquirir esse curso. Então quem quiser, entra agora lá no chat, no grupo lá do WhatsApp, tá? Coloquei o link aqui nos comentários aqui no chat do lado aqui, vai ter na descrição do vídeo também, tá? Então quem quiser, clica lá, entra, e aí segunda-feira eu vou liberar, são 100 vagas, então você corre para adquirir, porque realmente é um curso que vai te ensinar isso daqui, tá? Eu já cansei de ver curso na internet ensinando você a ligar, fazer emenda e coisa e tal.
Não é isso que você precisa aprender. Aprender isso aí, você aprende na prática, no dia a dia. Você precisa aprender a calcular circuito, dimensionar, dividir. Por quê? Para você chegar um dia em um cliente e ele, por exemplo, falar, eu vou construir. Sabe fazer? Sei. Projeto sem medo. Fazer realmente, por mais que você for uma casa de pequeno porte, grande porte, é uma mansão, não importa. Eu sei fazer. É um comércio, é uma loja, um mercado, eu sei fazer. É isso que você tem que se capacitar para fazer, ok? E outra coisa é quando o cliente te chama, porque o disjuntor está desligando, porque você tem que saber resolver. Se nesse caso que eu falei, quando a temperatura, por exemplo, do ambiente está maior, o disjuntor ele também vai começar a desligar, a maioria não sabe disso. E aí que entra em desespero. Ah, eu acho que é defeito no disjuntor. Não é defeito no disjuntor. Eu medi a corrente, tá abaixo lá, o disjuntor tá marcando que é de 20. A corrente tá abaixo de 20, tá desligando. Por que tá acontecendo isso? Porque tá quente e você não sabe não tem a noção disso. É o DPS lá que entrou em curto, você não sabe medir. Então tem que saber tudo isso corretamente para se tornar um profissional ali na área da elétrica, ok? O pessoal falando aqui do curso Eletrotec, depois me chamaram no WhatsApp lá, que eu acho que até sei quem que é, acho que já me chamou inclusive à tarde, né? Mas já tem mais de 100 inscritos, tem mais de 100 pessoas no grupo, tá? Mas aí quem correr e adquirir primeiro vai conseguir esse descontaço aí, tá? Então entra no grupo lá, assim que eu liberar o link, vocês correm para poder adquirir a promoção. Pode entrar no grupo, tá? No grupo tem, não é os 100 primeiros no grupo. Entra no grupo lá e assim que eu liberar o link, tá? Calculadora, todo mundo me pergunta como abaixa essa calculadora. Por enquanto, essa calculadora tá só online, tá? Você entra aqui no site, você consegue utilizar, inclusive, você fez o cálculo, tá? Você clica aqui embaixo aqui, ó, em copiar resultado, tá? Ou embaixo copiar memorial. Você pode colar esse resultado em qualquer documento, no WhatsApp, onde você quiser, tá? Fica prontinho, inclusive se você quiser usar no projeto, fica bem fácil a ferramenta para todos vocês, ok? Mas por enquanto tá só online. Em breve a gente vai lançar, acho que esse ano provavelmente não, mas acho que ano que vem a gente já lança o aplicativo mesmo para funcionar offline, inclusive no celular, tá? Em breve, isso demora um pouquinho, é um custo bem alto para a instalação disso, mas em breve a gente vai estar rodando isso daí já, tá bom? Eu acho que a maioria do pessoal que já segue, a gente já conhece, né? Já utilizou essa calculadora aí, tá? Outra pergunta que fizeram aqui em cima aqui, ó. É o fator de agrupamento ou o fator de temperatura vai na lateral da instalação? Não entendi a pergunta. Vamos lá, que mais aqui, ó. O eletrotécnico não assina mais projetos. Assina. Até 800 kVA, o eletrotécnico pode assinar projeto, tá? Até 800 kVA é autorizado o eletrotécnico assinar, tá bom? Então é isso. Tá ok, pessoal? Deu aí 1 hora de live aí, espero que eu tenha auxiliado bastante aí nessa aula, tá? A intenção nossa realmente é ensinar. E só lembrando que é isso e muito mais que vocês vão encontrar lá no curso, tá? Com muito mais detalhado, tá? São mais de 60 aulas, tá? Tem muitas horas de curso lá. Você vai entrar pro grupo de alunos, que você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, tá? Tem lives lá que eu faço para poder ensinar vocês. E aí aproveita que segunda-feira tem descontaço aí para vocês, tá? Tem descontaço mesmo aí, tá? Evandro João, ele já fez o curso de instalador de comandos elétricos e mudou minha vida. Legal, Evandro, é legal saber disso. Para quem já conhece a gente, mais uma vez, a gente já passou de mais de 15 mil alunos, a gente tinha curso lá na Udemy, estamos tirando os cursos de lá e passando pela plataforma nossa para a gente ter um pouquinho mais de autonomia para trabalhar mais com os alunos aqui, fica mais fácil de responder. E assim, as avaliações que a gente tem sempre foram avaliações muito boas em relação ao curso, porque eu não estou aqui para ficar vendendo, estou realmente para ensinar, por isso que a gente coloca cursos realmente com valores muito baixos, tá? Porque a intenção realmente é que vocês se profissionalizem e muito, ok? Carlos Alberto, tem algum combo do curso de comandos eletricista? Chama no WhatsApp lá que eu vejo que eu consigo fazer para você, tá, Carlos? Entra no site, lá tem o nosso WhatsApp direto lá, chama lá que eu vejo que eu faço para você, tá bom? Mas espera só segunda-feira, tá? Só segunda-feira que eu vou conseguir liberar alguma coisa aí de desconto por enquanto, ok? Certo, pessoal? Então, é isso. Eu vou encerrar essa live aqui. A live vai ficar disponível, quem quiser assistir de novo, quem quiser reassistir, puder compartilhar também, aí vai ficar disponível para vocês aqui. E não se esqueçam que na segunda-feira eu vou liberar o link, tá? Com desconto para quem estiver lá no grupo, só vou liberar no grupo. E na segunda-feira à noite, para quem tiver em dúvida ainda, eu vou liberar mais uma aula, tá? Só que aí cuidado que já pode ter limitado a 100 vagas e você perde a oportunidade de adquirir o curso, ok? Mas vamos lá, se você quiser esperar, correr esse risco, fique à vontade aí. Pessoal, vou encerrar aqui a live então, um abraço a todos aí. Quem aqui está assistindo a live e ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal aqui, deixa aquele like, tá? Porque poder ajudar essa live a chegar para mais pessoas aí. E eu aguardo vocês aí no próximo.